ajustar aqui para o Léo fazer as perguntas aqui. Já estamos no ar aí, gente. E aí, gente? Muito cuidado. Como é que estão? Vocês estão se cuidando? Tu sabe que estamos começando aqui, né? Vamos dar um tempinho para as pessoas irem entrando enquanto a gente está preparando o material e preparando todo o contexto aqui. Já estamos com 40 pessoas no ar, né? Já estamos com 40 pessoas nos acompanhando no momento, né? A gente está com um pouco menos de um minuto aí. Nós estamos aqui com algumas pessoas que já estão entrando. Mayra Jung, obrigado, Mayra, pela tua presença. Eloir Canipelli, abraço, Eloir, obrigado por estarem aqui conosco. Leonice Campo Costa, Marco Antônio Pereira, grande abraço, meu amigo, que bom que te ver aqui novamente. Gisele Arossi, lá de Antagorda, obrigado, Gisele, pela tua presença. Luísa Lucian, Cíntia Leffer, Marisa Bastos, querida, um abraço, que bom que está aqui. Sandra Mocelin, obrigado. Rudimar Miller, Cruzeiro, grande abraço, meu amigo. Ana Paula Conte, um abraço. Marino Davis, abraço, Marino. Silvana Sotti, Marinês Lenz, Nica Sen, Geise Borges, muito bom vê-los conosco na noite de hoje para conversarmos sobre um assunto dessa importância, um assunto dessa relevância, né? Já estamos com mais de 2 minutos no ar, já estamos com 80 pessoas nos acompanhando nesse momento. Nilra Bossi, Ivete Eckert, Márcia Weisman, Clarete Friedrich, Joel Malman, um grande abraço para todos vocês. E a gente está começando, então, mais esse momento de encontro entre nós, que temos tentado manter pelo menos um encontro semanal, mas diante do cenário atual, nós estamos precisando fazer contato mais frequente, né? E na noite de hoje nós temos o privilégio de termos o Jones, que vai ter nos ajudado nas últimas lives, incentivando o debate, facilitando o debate, né? E temos 2 convidados hoje que a seguir vão estar se manifestando, né? O ex-prefeito de Taquari, Manuel Hansen, o Maneco, né? E o ex-vereador de Encantado, Luciano Moresco. Maneco hoje como presidente da FAMURS, da Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, e o Moresco como presidente do CODEVAT, que é o Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari. Na verdade, são 2 amigos de longa data e que é uma honra tê-los conosco, né? E fiquei muito honrado quando aceitaram o convite de estar conosco na noite de hoje, até porque eles têm um trabalho sendo desenvolvido na área do desenvolvimento, na área do cuidado, e juntando o cuidado com o desenvolvimento social sustentado e econômico social, de forma que possa estar trazendo melhorias na qualidade de vida das pessoas no Vale do Taquari. Mas eu gostaria de iniciar essa nossa live com todos vocês que estão aqui presentes, né? Nós estamos com mais de 100 pessoas presentes aqui nesse momento. Eu gostaria de manifestar aqui o meu muito obrigado, mas meu muito obrigado mesmo, de coração, né? De alguém que está sofrendo tanto quanto todas as pessoas que estamos acompanhando aqui, todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? E todos nós 4 que estamos aqui, com tudo que a gente tem vivido nesse último ano. Mas o meu muito obrigado vai para algumas pessoas que são importantes para que a nossa vida continue do jeito que está, que são os trabalhadores da saúde, né? De postos de saúde, de hospitais, né? Que estão na linha de frente, colocando em risco a sua própria saúde. Muitos vão adoecer ao longo desse processo, né? Muitos vão ter que se afastar do atendimento que estão prestando nesse momento por conta da Covid, porque eles vão ser contaminados pelas pessoas que eles vão estar atendendo, mesmo com todos os cuidados que eles estão tendo, né? E aí vai o pessoal da recepção, das unidades de saúde e dos hospitais,
o pessoal da higiene, que tem que estar limpando UTI, quarto de gente internada, consultórios de posto de saúde, né? São pessoas que se colocam em risco por conta de manter esses lugares asseados, né, para que as pessoas sejam atendidas em lugares adequados. O pessoal ligado diretamente à área da saúde, enfermagem, fisioterapia, nutricionistas, médicos, todos envolvidos num cuidado, né, de tamanha importância e que entrou em exaustão em todo o país, praticamente, nas 2 últimas semanas. E a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul e aqui no Vale do Taquari, um dos piores lugares do estado do Rio Grande do Sul, que é o Vale do Taquari, pelo que a gente está vivendo. Então, meu muito obrigado de coração para todas as pessoas que estão na linha de frente. E estão trabalhando no seu limite físico e no seu limite emocional, gente, porque as pessoas sofrem demais. Essas pessoas, quando saem de uma jornada de trabalho com mortes que ocorrem todos os dias, aqui no Hospital Bruno Born, em torno de 4 mortes por dia. Na região, tem tido 6 mortes por dia na última semana. Nós vimos tendo 6 a 8 mortes por semana no Vale do Taquari. Só nessa última semana, estamos chegando a 40 mortes nessa última semana no Vale do Taquari. Então, isso é um número muito assustador e as pessoas que estão atendendo estão passando por esse estresse emocional de estar convivendo com a dor e o sofrimento de famílias inteiras, né, que estão perdendo as pessoas queridas, né, por essa doença. Mas eu também gostaria de mandar o meu muito obrigado para todos os caminhoneiros, as pessoas que trabalham com transporte, se colocam em risco pelas estradas do país e se colocam em risco com relação à contaminação desse coronavírus, aos garis que limpam as nossas ruas, levam os nossos lixos, gente. Essas pessoas estão todo o tempo colocando a sua vida em risco, levando o nosso lixo. Então, cuidem bem do nosso lixo, acondicionem bem o seu lixo e se preocupe com essas pessoas que estão levando o seu lixo da sua casa para os aterros sanitários, enfim, para o destino que tem que ser dado. Aos frentistas de postos de gasolina, aos trabalhadores das farmácias, trabalhadores dos mercados de alimentos que têm que estar nos ajudando. Hoje mesmo fui ao supermercado e alguns funcionários com medo me perguntando o que eu achava que ia acontecer, né? E como eu estava vendo tudo isso. Porque eles estão com medo do outro lado do balcão de serem contaminados, porque eles fazem parte dos serviços de primeira necessidade e estão colocando a sua vida em risco na medida que estão atendendo todas as pessoas que procurarem por atendimento, né? Então, nós temos essas pessoas que são importantíssimas para a manutenção da vida nas cidades, né? E a gente vai aqui o meu muito obrigado, nosso muito obrigado para todas essas pessoas. Mas, bem, gente, nós estamos vivendo um momento, então, único, né? Onde nós temos, eu vou falar de Lajeado, eu acho que o Maneco pode falar um pouco também de Taquari, da região, o Luciano de Encantado. A UTI de Lajeado tem 27 leitos, né? Nós temos 27 leitos, mais 4 que estão num serviço intermediário com respirador, que estão recebendo atendimentos de UTI, mas estão em cuidados intermediários, e mais 7 na sala de observação com carrinhos de oxigênio, carrinhos de anestesista para manter a ventilação. Não são os mais adequados, mas é o que tem. Então, estão mantendo a ventilação, a respiração dessas pessoas na sala de recuperação do bloco cirúrgico, que está fechado para cirurgias eletivas. Nós temos a enfermaria com 41 leitos, mas que tem mais 9, quer dizer, nós temos 50 pessoas ocupando os leitos de enfermaria no Hospital Bruno Born. Sem contar que, nesse momento, nós temos 6 pessoas na sala de observação do pronto atendimento COVID, que estão decidindo se vão internar ou se vão para casa. Então, tem mais 6 ali, que vai definir nas próximas horas se vão se juntar a esses que eu já falei, ou vão para casa. Tivemos, nesse último dia, 188 mortes aqui no estado do Rio Grande do Sul, passamos de 13 mil mortes no estado do Rio Grande do Sul, e tivemos, nesse último dia, 1.699 mortes no Brasil. Ontem foi 1.910 mortes. Foi o nosso recorde em termos de morte, e é um recorde que ninguém jamais pensou que a gente pudesse estar atingindo, né? E atingimos, né? Então, passamos de 260 mil mortes no país, num cenário horroroso, né? Onde a gente vai tratar sobre a questão da vacina oportunamente, mas a gente está vivendo esse cenário, está vivendo essa dificuldade. Então, eu vou passar de imediato, então, para o ex-prefeito Maneco, presidente da FAMURS, e a seguir para o Morezo, para se apresentar, e depois o Jones, né? O Jones, faz a tua apresentação, Jones, depois passamos para eles, né?
é só dar tua apresentação de Passando Maneco, depois para o Moresco, e a gente segue o nosso bate-papo. Boa noite, Sérgio, Maneco, Moresco, todo mundo que está acompanhando a live hoje. Agradeço muito o convite, Sérgio, para ajudar no debate. Eu já tenho algumas questões aqui apontadas para os dois convidados, para ti também, de questão mais específica, né, na área da saúde, da medicina mesmo. E, bom, vou ser breve. Por enquanto é isso. Passo a palavra para os convidados aí, a gente mantém a conversa. Maneco. Antes disso, Maneco, eu vou te dizer, Maneco, nós vamos com 130 pessoas aqui, temos gente, a Sandra von Schonfeld, a Sandra está assistindo essa live de Santiago, no Chile, para te ter ideia aí. Vai, Maneco. É as maravilhas das redes sociais, né, Sérgio? Tem tanta coisa ruim, mas se a gente colocar na balança o que tem de bom e melhor, em momentos como esses aqui, fazem com que a gente possa se encontrar com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Sem redes sociais, isso aqui seria impossível, né? A gente poder trocar ideias, dialogar, aprender. Isso que a gente está pertinho aqui, né? Taquari, Lajeado, Encantado, né? Mas mesmo assim a gente já tem dificuldade. Imagina poder encontrar com pessoas do mundo todo. A gente ainda está aprendendo a utilizar as redes sociais e tomara que a gente amadureça bastante nesse sentido, né? Mas queria agradecer aqui o convite de poder participar aqui junto com vocês, falar sobre este momento muito difícil que nós estamos passando. É uma pena que este último ano tenha sido de muitas notícias ruins para todos nós, e a perspectiva ainda é de mais um 2021 com muitas dificuldades, mas eu acho que quanto mais a gente trocar informações, quanto mais a gente dialogar, quanto mais a gente poder buscar alternativas coletivamente, mais rápido nós vamos sair disso e melhor nós vamos sair, ou menos pior, né, desta pandemia. Tu relataste bem aí, eu tenho acompanhado por conta da FAMURS desde o início da pandemia, de muito perto, tudo que os municípios, governo do estado, enfim, todos os bastidores do que tem sido produzido em todo o Rio Grande do Sul, né? E este, sem dúvida, é um momento que não é o pior momento, ele é um momento horrível, que tomara não ter outro pior, porque a situação ela é extremamente preocupante. Todos os hospitais do estado estão com leitos lotados, todos os hospitais do estado. O relato que tu fez do Bruno Bor, ele pode ser feito para qualquer hospital do Rio Grande do Sul. O nosso aqui de Taquari, né, pela primeira vez, está com os 10 leitos lotados e gente esperando para entrar, né? Hoje, no Rio Grande do Sul, são 300 pessoas aguardando no Gerinde, que é o sistema que regula os leitos do estado, 150 nos leitos do estado, 150 em Porto Alegre, 300 pessoas aguardando um leito de UTI para ser atendido. Aquilo que nós, durante todo o ano passado, falávamos como uma vantagem do Rio Grande do Sul, que aqui todo mundo tinha atendimento, não se fala mais, porque neste final de semana que passou, nós já tivemos gente que faleceu porque não tinha leito de UTI para ser atendida. Então, todo aquele caos que a gente dizia, olha, não queremos que aconteça no Rio Grande do Sul, o que aconteceu no Amazonas, o que aconteceu em Roraima, o que aconteceu... Está acontecendo aqui. E o problema disso tudo não é só a impossibilidade de atender pessoas com coronavírus. Hoje, a impossibilidade é para qualquer doença que precise leitos de UTI ou de semi-UTI. Se a pessoa tiver um infarto, ela não vai ter onde ser atendida. Se ela tiver um AVC, ela não vai ter leito para ser atendida. Se sofrer um acidente de trânsito, ela não vai ter leito para ser atendida. Então, hoje o impacto ele é generalizado por todo o estado do Rio Grande do Sul e nós precisamos ter esta consciência. E se em algum momento da pandemia, algum de nós, e certamente todos nós fizemos isso, relaxamos nas medidas de prevenção, agora é a hora de recuperar tudo aquilo que a gente não fez, para que a gente possa colocar um freio e diminuir o número de internações, o número de contaminados e o número de mortes. Se nós não colocarmos um freio, isso se multiplica, a contaminação ela é espontânea, ela multiplica e a gente não sabe onde vai chegar. Então, portanto, nosso desafio é enorme. Nós não temos outra alternativa, e isso eu tenho dito seguido, Sérgio, tenho falado muito sobre isso. Quando às vezes os prefeitos, enfim, vêm discutir com a gente, mas o que nós podemos fazer? Digo, olha, não tem outra receita senão diminuir a circulação de pessoas. Porque se outra receita funcionasse, nós não estávamos na situação que estamos hoje. Então não tem outra receita, agora nós temos que colocar um freio, e um freio forte, para poder retomar, entre aspas, a nossa normalidade pandêmica, até que a vacina chegue até nós e possa
atingir a maioria da população, e aí sim, se Deus quiser, a gente sair desta pandemia. Mas ainda há, infelizmente, Sérgio, um longo caminho pela frente, e depois eu vou relatar para vocês, aí, quando a roda girar para mim de novo, sobre a reunião que tivemos ontem com o ministro da Saúde, que para mim foi absolutamente decepcionante. Legal. Obrigado, Maneco. Luciano Moresco. Boa noite, meus amigos. Uma saudação a todos vocês. Uma alegria de estar nesse momento com vocês, mas num momento de extrema preocupação. Uma saudação também aos espectadores assíduos das tuas lives, Sérgio. Eu, sempre que possível, também acompanho. Tem sido momentos importantes de esclarecimento, de solidariedade, são coisas muito importantes nesse momento. E os dados, por si só, já são terríveis, né? E eu quero dizer que eu observei nos últimos dias, inclusive hoje, um fato de conversando com uma pessoa próxima, e daqui a pouco falando de uma outra pessoa que havia se internado pela Covid, daqui a pouco a pessoa vem às lágrimas. Ou seja, o momento é de tanta fragilidade e as pessoas se sentindo impotentes porque elas não ouvem, elas têm ouvido de muitas pessoas, mas por outro lado, outras pessoas prestam um grande desserviço, fazendo que se crie uma grande confusão. Eu até entenderia que se criasse uma confusão se a gente estivesse falando de futebol, se a gente estivesse falando de, sei lá, sem querer desrespeitar ninguém, de astrologia, mas a gente está falando de vidas, a gente está falando do que tem de mais significativo e importante, que é a vida. E aí tem pessoas que parece que se dedicam a criar a confusão. A gente está vivendo um momento, não sei se vocês sentem isso, em que a gente participa de vários grupos de WhatsApp, a gente vê amigos com quem a gente conviveu uma vida inteira, construiu uma vida de amizades, compartilhando umas idiotices, e aí o nosso grande esforço é de não fazer com que essas relações construídas ao longo de uma vida se deteriorem a ponto de que a gente não possa ali na frente ter uma relação de novo, porque é de uma inconsequência. E é como disse, se a gente tivesse aqui, eu vou apostar na loteria, beleza, se eu não ganhei, eu perdi algum troco e a minha expectativa de ganhar uma bolada, mas quando eu estou apostando com a vida, quando eu estou apostando com a saúde, poxa vida, eu não consigo entender, tenho me esforçado muito, mas como algumas pessoas, diante de tudo que está acontecendo, ainda minimizam isso, tratam isso como se fosse um e daí, né? Desprezando o que tem de mais valoroso. E hoje aqui, para mim, é um dia marcante, porque a minha mãe, com 81 anos, hoje fez a primeira dose da vacina, Dona Lúcia, que já foi vereadora aqui em Encantado, tem uma história de envolvimento com entidades, preside a AME, que é uma entidade que atende mais de 120 crianças no contraturno escolar, e também essa entidade tem feito um trabalho maravilhoso nesse período, mesmo de pandemia. Por outro lado, essa notícia é boa. Por outro lado, no início da manhã eu tive que levar meu irmão para ser internado aqui no Hospital de Encantado, positivado com Covid, com sintomas e ficar em casa já não era mais possível. Tá legal, não tá com sintomas assim muito graves, mas está lá no hospital se tratando. E também agora no final da tarde a confirmação do prefeito Adroaldo Conzatti, que amanhã se habilitaria a fazer a primeira dose, porque amanhã o prefeito Adroaldo, dia 5 de março, completa 81 anos. E hoje teve no teste rápido confirmar, a princípio, esse teste não é tão seguro quanto os outros, mas confirmando, positivando. Ele já vinha há 2, 3 dias com alguns sintomas mais leves e já fez a coleta do PCR também, mas tudo indica que vai positivar. E aqui, em nome do prefeito Adroaldo, ou pela pessoa do prefeito Adroaldo, ou do meu irmão Juca, que morou anos em Lajeado, tem grandes amigos, e em nome desses e todas as pessoas que estão nesse momento, que a nossa solidariedade, nosso pensamento positivo possa ajudá-los a enfrentar esse momento e que se possa passar por isso, mas sabendo que algumas pessoas não conseguirão passar.
Então, sem dúvida um momento até complicado para a gente estabelecer conceitos e padrões, mas o lado humano tem que existir. Eu tenho dificuldade em entender pessoas que falam tão bem de coisas de Deus, das suas religiões, mas de um momento para o outro compartilham informações completamente desnecessárias, que vão criar confusão, podem levar pessoas a não ter os cuidados necessários, e eu não tenho dúvida que isso é uma cumplicidade com tudo que está acontecendo. Então, e eu tenho vivido essa situação de tentar aceitar não é o termo, mas de talvez compreender, por vezes, o que eu considero até uma grande dose de ignorância, mas ela vem sendo alimentada de alguns meios, inclusive as redes sociais, por vezes, como disse o Maneco, tão importantes, inclusive, para a gente fazer esse diálogo, mas tão venenosas, peçonhentas, em outros momentos, para não ajudar no momento de tamanha tristeza e tamanha aflição. E eu só queria dizer uma frase agora, depois eu repasso aí a palavra de novo, que o que eu tenho percebido é que algumas pessoas só estão conseguindo se proteger porque elas estão ficando com medo. Pessoas que não estavam com medo agora começaram a ter medo, e o medo vai ajudar a salvar muita gente. Eu só espero que o medo não vire pânico, tá? Não vire processos de ansiedade muito fortes, mas muitos já estão sofrendo com ansiedade. Mas o medo vai salvar muita gente. E uma frase que a minha mãe me ensinou: morre mais gente que sabe nadar do que o que não sabe nadar. Os que não sabem nadar se protegem e se cuidam, não se expõem tanto. Eu acho que isso é algo que a gente precisa considerar nesse momento grave. Vocês sabem que tu falaste em Deus agora, eu vou passar essa reflexão, porque o Verno Meller, ele diz aqui, é muito triste essa situação, mas onde estão os hospitais de campanha? Cadê o dinheiro público? Qual a resposta do governador que pagou funcionários públicos com o dinheiro federal? É uma vergonha, ele diz, tá? E eu gostaria que daqui a pouco o Maneco, acho que tenha uma reflexão a respeito disso, né? Porque acho que está envolvido com isso. Porque Maneco e Jones e Luciano, quando o presidente diz Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, e ele faz o que ele faz, me parece que eu e o presidente não estamos falando do mesmo Deus. Pegando esse gancho do Luciano, nós não estamos falando do mesmo Deus. E aí eu tenho minhas dúvidas a respeito de que Deus é esse que o presidente acredita. Maneco, tu tens a informação a respeito dessa situação? Jones, quer falar um pouco? Antes do Maneco provocando, se tu me permite, Maneco, Sérgio, é que tu usou uma frase do maior representante público do Brasil, né, do Estado brasileiro, que é o presidente da República, Jair Bolsonaro. E hoje ele larga mais uma frase, e eu gostaria de responder ela. Até quando eu vou chorar? Eu vou chorar enquanto continuar a desordem e o caos no sistema de saúde brasileiro. Eu vou continuar chorando, Sérgio, enquanto a gente tem números aumentando e tu tem uma figura pública minimizando. Sabe até quando eu vou ficar de frescura e mimimi, que significa restrição, quem sabe lockdown, mais pulso firme na condução disso? Se isso é mimimi para ele, eu vou continuar. Eu, como cidadão brasileiro, eu respondo ao meu presidente quando ele faz essa provocação hoje. Quando a gente atinge uma marca histórica, né, uma marca que não deve ser comemorada, recorde diário, que não é passivo de ser comemorado. O Maneco estava recentemente, ele quer trazer as informações também com o ministro, e acrescentando isso, Sérgio, quando a gente está enfrentando a maior pandemia recente, mundial, o Brasil trocou três oportunidades do ministro da Saúde. E isso implica em trocar logística, a forma de atacar a doença, de como os repasses vão ser passados, de como os estados vão conduzir.
E esse presidente, ele se torna criminoso quando ele lava as mãos e transfere, porque o STF transfere, então, essa autoridade para estados e municípios a partir do momento que ele percebe que o representante máximo da nossa nação também não tem pulso firme para fazer. Se nós pegar a sequência de frases que esse cara largou desde que a pandemia se instalou no Brasil, a cada salto de mortes, é uma frase ridícula que ele se refere. A última, não a de hoje, foi na inauguração da ponte do Rio Guaíba, uma obra financiada pelo PAC, ainda na gestão da presidenta Dilma, quando esse cara diz, estamos no finalzinho. E quando ele termina essa frase, a partir da outra semana a gente tem os maiores saltos. Mostra que esse cara está completamente despreparado, ou é intencional isso, Sérgio. Mas, lógico, a gente acaba se elevando um pouco o tom de voz pela situação, né? Mas eu quero deixar essa minha fala como provocação ao Maneco, que ia trazer informações, ao Moresco também, porque são dois representantes, FAMURS e CODEVAT, onde esses dois caras também têm responsabilidade. As perguntas chegam para eles também, as demandas chegam para eles. Eles têm que buscar respostas das perguntas que são feitas quando os prefeitos vão falar, ou as entidades do Vale vão se referir ao Maneco. Tem uma duplicação que vai acontecer na 386, que também vai ter um monte de problema, vai gerar um monte de problema também. Então, são várias situações, né? Seria essa a contribuição nesse momento. Obrigado. Maria Ilone Gasparotto diz o seguinte, Maneco, eu acho um absurdo culpar o presidente. Som, Maneco. Primeiro, falar aqui sobre aquela questão dos recursos, né? Porque o presidente da República atacou mais uma vez os governadores no último domingo, com uma série de dados inverídicos, né? Mentindo para a população e colocando a população contra os governadores. E quem sou eu? Quem sou eu para defender o Eduardo Leite, né? Mas é que a verdade ela precisa ser estabelecida. O Eduardo Leite não utilizou recurso da saúde para pagar o salário dos servidores, nem um centavo. O recurso utilizado foi o mesmo que os municípios receberam do governo federal, que, por sinal, o presidente não queria fornecer, quem aprovou foi o Congresso, para repor a arrecadação do ICMS e do Fundo de Participação aos patamares de 2019. Então, ou seja, se em 2019 o município de Lajeado recebeu R$100 de receita, e no ano de 2020, por conta da crise, ele iria receber 80, o governo federal repassou 20 para igualar os 100. E, portanto, manter as contas dos municípios em dia, manter a prestação de serviços em dia, ou seja, nenhum centavo a mais do que aquilo que o município já tinha programado. E da mesma forma ao Estado. Então, portanto, o presidente da República, quando ele junta todos os recursos numa mesma bola, ele joga a população contra os governadores. O Rio Grande do Sul não recebeu nem perto daquilo que o presidente colocou no Twitter para investir na saúde. Porque ali estão os recursos ordinários, que é o repasse de ICMS, que é o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, que é a CID, que os estados e municípios recebem há séculos, há décadas, né? Então não é benefício do presidente. Agora, é verdade que o governo federal remeteu recursos para os municípios e estados no ano passado para investir na pandemia, é verdade, mas nem perto daquilo que ele anunciou. E aqui no Vale do Taquari, para mostrar rapidinho para onde foram parte desses recursos. Tá? Taquari criou 10 leitos de UTI. Lajeado aumentou os leitos de UTI. Encantado criou leitos de UTI. Estrela aumentou leitos de UTI. Todos os municípios fizeram testes rápidos com os seus recursos. Recursos vindo para isso. Todos os municípios compraram equipamentos. Todos os municípios contrataram mais gente. Mais enfermeiro, mais técnico de enfermagem, mais médicos. Todos os municípios compraram mais medicamentos. Então, aí que foi o recurso. Agora, a pessoa minimamente séria, e se o presidente fosse sério, ele teria feito isso, ele pegaria e faria denúncia no órgão competente, Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia Federal, que ele tem à disposição, e denuncia o governador do Rio Grande do Sul, o prefeito de Taquari, prefeito de Lajeado, se porventura eles fizeram alguma coisa errada. Agora, não pode tocar a população contra os governadores de uma maneira absolutamente irresponsável e com informações mentirosas, se ainda fosse informação verdadeira, né? Então, não é verdade que veio bilhões para o Rio Grande do Sul para aplicar na pandemia. Não é verdade. Ponto 1. Tá? O segundo, que eu quero relatar aqui para também já entrar no ponto ali que o Jonas se refere também,
e o relato da reunião que nós tivemos com o ministro da Saúde ontem, né? Nós ontem tivemos 2 horas reunidos com o ministro da Saúde, os 27 presidentes de associações de municípios do Brasil. Eu fui escolhido entre os 4 que falaram, eu fui um dos que falei pela região sul, e fiz uma cobrança muito forte, mas muito simples para o ministro da Saúde. Eu fiz um relato e só pedi para ele uma coisa: um calendário concreto de vacinação. Que a gente soubesse quando nós vamos ter dose e a quantidade de dose, algo simples, básico. E ele não conseguiu falar. E até hoje não falou. E desde o início da pandemia é assim que tem sido. Nenhum município, nenhum estado, ninguém consegue se programar para nada, porque a gente não sabe quando vem as vacinas, a gente não sabe a quantidade que vem, daqui a pouquinho se anuncia, está chegando mais 150 mil doses, aí sai todo mundo correndo. É uma bagunça completa, não tem planejamento, não tem organização, não tem nada, e o ministro, se tem algo que ele não entende nada, é de saúde e de gestão pública. Nenhuma das duas coisas. Ele não entende nada, ele não soube responder uma pergunta, é algo inacreditável. E por isso é que, mesmo, e o Sérgio, melhor que qualquer um de nós entende disso, mesmo que seja obrigação do governo federal fornecer a vacina, isso aconteceu em toda a história do Brasil, sempre, todas as campanhas de vacinação, inclusive na ditadura, foram o governo federal que comprou as vacinas, organizou e distribuiu para os municípios aplicarem. É a primeira vez que nós estamos debatendo vacina. Eu já estou aqui na seguinte tese: quem não ajuda, não atrapalha. Então, se o governo federal não quer comprar vacina, que é isso que deixa claro em todas as manifestações, se não quer comprar, para de atrapalhar. E deixa os municípios e os estados comprarem, para a vacina poder chegar na população de uma vez. Porque as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo, a economia está definhando, porque a gente não tem vacina. E se a gente for depender do governo federal para a vacina, eu acho, meu amigo, que nós não vamos conseguir vacinar a população no ano de 2021. Infelizmente, tomaram eu morder a língua. Você sabe que a gente está recebendo várias manifestações aqui de pessoas concordando e pessoas não concordando com o que a gente está falando. As pessoas estão um pouco preocupadas porque a gente está falando muito do presidente da República, né? Mas eu vou dizer para todos vocês que estão nos assistindo aqui, eu estou cansado. Hoje as pessoas me atacaram, eu fui no mercado e conversei com algumas pessoas queriam saber o que eu estava pensando. Eu estou cansado, né? Eu não admito mais que nós tenhamos um presidente da República que é o cara que é o maior cargo de uma nação, incentivar a aglomeração, incentivar as pessoas a não usarem máscara, ele sair pelas ruas abraçando as pessoas. Tudo aquilo que a gente fala para não fazer, ele vai e recomenda as pessoas para fazerem. Então, eu cansei. Se vocês defendem esse presidente, vocês podem defender, eu respeito isso. Agora, não vem dizer que isso é uma política, teve alguém aqui que disse nojo dessa política de esquerda. Não é política de esquerda, é política de vida. Eu não aguento mais, né, enxergar uma tamanha irresponsabilidade de incentivar as pessoas a irem em direção à morte. Não dá para aceitar isso. Mas, bem, vamos lá. Luciano. O que a gente tem que saudar, apesar de tudo que está acontecendo, e até considerando essas observações de alguns acompanhantes da live aí, é de que se a gente tem alguma coisa a saudar é a democracia, que muitos lutaram tanto para ela existir, e por mais que não concordem com a opinião de alguns de nós aqui, ou a gente não concorde com a opinião de alguns dos que se manifestarem, desde que tenha respeito, porque quem não tem respeito, na realidade, não tem quase nada, né? A pessoa sem respeito, ela já não tem quase nada. Mas, assim, se for um comentário e ele tiver respeito, está dentro desse padrão, esse é o espírito da democracia, não é a concordância de todos para a mesma opinião, né? Então, isso a gente tem que saudar. E o fato de alguém, individualmente ou numa live, criticar o presidente é o líder maior. E assim, por mais que muitos municípios, vou lá, tem uma provocação ao Maneco, se estivesse lá como prefeito, tu estava lá o ano passado, mas agora surgiu a possibilidade de tu, prefeito, com a autorização agora que o STF deu, permitindo que estados e municípios comprassem, e que agora foi votado também no Congresso, autorizando que estados e municípios comprassem, tu, prefeito, tu disporia de recursos do teu município para comprar vacinas que estão custando
cada dose na faixa de 50, 60 reais, tu quer responder, responde, mas eu sei a resposta. Tu faria? Tu suspenderia alguma coisa que não é essencial? Porque essencial nesse momento é salvar a vida. Só que, qual é a possibilidade do Maneco, prefeito de Taquari, ou o prefeito Adroaldo de Encantado, ou o prefeito Danilo ali de Arroio do Meio, conseguir ligar para um laboratório multinacional, que só são os maiores do mundo, e dizer assim, tchê, eu quero 1.000 doses para a semana que vem, tu me manda essa encomenda? Os prefeitos não conseguem fazer isso. Tem essa mobilização agora dentro da federação, com as associações, que talvez seja possível. Mas isso, em todos os países do mundo, é tratado a nível de governo federal. Qualquer outro movimento inverte a lógica e é praticamente impossível de se concluir. Então, me desculpem os que não concordarem de que essa responsabilidade ela é primeiramente do presidente, mas é só uma questão de avaliação. O mínimo de conhecimento sobre como se dá uma administração pública nas suas esferas vai fazer com que essas pessoas entendam isso. E quanto a não concordarem com a ideologia de alguém ou outra, há que se saudar a democracia. Já que se falou em dados antes, e parece que houve também alguns comentários, eu não sei se foi em Lajeado, na Câmara de Lajeado ou não, mas de que outros municípios da região não estariam fazendo a sua parte em relação a investir para atendimento das pessoas. Talvez também aí a falta de informação contamine a opinião de algumas pessoas, a manifestação de algumas delas. Mas eu queria trazer aqui dados de Encantado e que também são um pouco da região, porque o nosso hospital aqui de Encantado, ele tem esse atendimento regional, porque na região alta do Vale, o único hospital que tem UTI, e esse processo se precipitou em função da pandemia. O governo federal habilitou 5 leitos, e o Hospital de Encantado recebe recursos para 5 leitos, mas hoje são 7 leitos e uma reserva para uma situação, mas não é a situação ideal, mas já são 7 leitos, ou seja, 2 leitos fora do financiamento público, que o hospital está fazendo um esforço tremendo para bancar, como Lajeado também tem feito, como Taquari também tem feito, tá? Nós temos hoje, segundo informações recentes, 100 casos ativos em Encantado, mais 132 pendentes de resultado. Na UTI hoje são 7 pessoas internadas, uma de Arroio do Meio, uma de Arvorezinha, uma de Mussum, uma de Roca Salles, uma de Dr. Ricardo e 2 de Encantado. 11 pacientes de Encantado internados, aqui de Encantado, esse só de Encantado, internados, mas não na UTI. E hoje, no posto central, foram 88 atendimentos e 34 coletas. Mais de 40% com sintomas consideráveis que levaram as pessoas, os profissionais de saúde, a fazerem as coletas e encaminharem para teste. Então, assim, os municípios, os hospitais, estão fazendo um esforço absurdo e, por vezes, nem reconhecido como deveria. Então, aqui aquela saudação inicial ao Sérgio, os profissionais de saúde, e não é simplesmente bater palma, não adianta bater palma na janela e depois, no final de semana, aglomerar no barzinho, depois levar o vírus daqui a pouco para dentro das suas casas. Esse é o mínimo de responsabilidade que cada um tem que ter. E não pensa que isso é um ato grandioso. Isso é um ato básico de um cidadão. Cuidar de si e, naturalmente, cuidar dos seus queridos, das pessoas que estão próximas. Então, só que a gente vai estar aqui repetindo muita coisa que tem dito todo dia está sendo repetido isso, mas eu acho que é necessário, Jones. Kinibov, deixa eu quero completar aqui um pouquinho. A pessoa hoje, e isso eu digo com absoluta tranquilidade, como eu disse, eu acompanhei a pandemia, os bastidores aqui no Rio Grande do Sul, os municípios do estado, desde o início, desde março do ano passado, pela FAMURS, como vice-presidente e agora como presidente. A minha vida no último ano foi só pandemia. Acompanhei muito perto e garanto para vocês que todos os prefeitos e prefeitas do estado, os de antes e os de agora, e todos os hospitais fizeram todo o esforço do mundo para equipar melhor os seus hospitais e ampliar leitos, etc. Nós podemos divergir dos administradores, prefeitos, vereadores, etc., nas medidas externas. Fechar mais restritivas, menos restritivas, um fiscaliza mais, o outro fiscaliza menos. Isto, os prefeitos tiveram condutas diferentes e nós podemos debater sobre isso, essa diferença.
Agora, da porta para dentro para o hospital, o trabalho que se fez no Rio Grande do Sul é inacreditável. Nós saímos de 950 leitos de UTI para 2.100 leitos de UTI. Em um ano, se aumentou 126% em leitos de UTI em todo o Rio Grande do Sul. E leito de UTI, o Kinipov sabe isso bem, o que precisa para ter um leito de UTI? A quantidade de equipamentos, o rigorismo da vigilância sanitária, onde tem UTI tem que ter tomografia, tem que ter raio-x, tem que ter uma série de coisas que, ou seja, equipou os hospitais do estado todos que têm UTI. Então, não é honesto com ninguém atribuir qualquer tipo de crítica a hospitais nesse momento. E todos estão trabalhando subfinanciados. Vai ficar uma dívida para depois. Como o exemplo que o Moresco deu, que tem 5 leitos habilitados encantados e estão com 8 pacientes. Esses leitos que o Bruno Born aumentou aí, Kinipov, eu tenho falado com o Cristiano direto, ele não sabe quem vai pagar. Ele simplesmente fechou o centro cirúrgico e botou leito de UTI. Então, ele não está recebendo das cirurgias, né? Que faz lá uma sequência diária, não está fazendo mais, e está tendo despesa com os leitos de UTI. E não sabe quem vai pagar. Ele tenta habilitar. Aqui em Taquari é a mesma coisa. Se abriu mais 3 leitos de retaguarda agora, que já estão ocupados, e que ninguém sabe quem vai pagar. Então, não dá. Se tem alguém, algum setor que nós temos que fazer todas as referências, é o setor de saúde do Rio Grande do Sul, saúde hospitalar. Desde do funcionário ao diretor do hospital, passando por médico, por todo mundo, porque o esforço é imenso, imenso. E a sociedade ajudou, inclusive, né? Com a doação, entendendo a dificuldade, doando respirador. Então não dá. A pessoa que fala de hospitais hoje, ela é no mínimo desonesta, para não dizer outra coisa. Jones. Eu tenho uma dentro desse contexto todo, uma provocação de novo para o Maneco e para o Luciano. Eu sou formado em História, então a gente também acompanha as questões de relações internacionais e tudo. E tem uma pergunta de um cidadão aqui que me fugiu o nome agora. Ele faz uma indagação interessante. Se a política internacional do governo Bolsonaro fosse mais amistosa, se vocês acham que isso poderia ter facilitado essa compra de vacinas, essa negociação. O Sérgio, em outra oportunidade, já falou que a Índia fez uma leve retaliação com nós também, na questão do avião, né, Sérgio? Quando a gente, para sair daqui, exatamente porque a gente tem pessoas sentadas lá dentro que devem proteger o Brasil. E proteger o Brasil não é abrindo a boca para falar de fake news, essas invenções malucas de dominação do Oriente e tal. Esse tipo de coisa não protege o país. A gente precisa de união e precisa de pessoas qualificadas para isso. Então, se essa política externa fosse um pouco mais amistosa, um pouco mais lúcida, se isso não ia facilitar essas negociações, e aí avançando para a questão das vacinas também, como estão essas negociações a partir de municípios, como o Codevate enxerga isso, como a FAMURES enxerga isso, como vocês nos municípios estão tratando isso. Obrigado. Eu posso dar minha opinião sobre isso, gente. Eu acho que o problema... É claro que as relações externas do país estão atrapalhando muito. Mas eu estou cada vez mais convencido de que o presidente da República não quer comprar vacina. O que ele está comprando, ele está sendo obrigado e pressionado. E hoje, a fala dele, que está em toda a imprensa, né, mandando comprar vacina na casa da mãe, é o disparate total. Né? Então, na minha opinião, eu estou cada vez mais convencido, e ainda mais depois da reunião com o ministro ontem, que ele não sabia nada de nada, eu estou convencido que eles não querem comprar vacina. E que estão fazendo isso por obrigação, para dar uma satisfação, para diminuir a pressão. Mas esta é a minha opinião. Eu estou chegando à conclusão de que eles não querem, porque as ofertas foram imensas. A Pfizer mostrou 3 ofícios ofertando doses para o Brasil, não quis. O Butantan podia ter começado a produzir antes, podia estar produzindo mais, o governo federal boicotou. Né? A Índia não manda insumo para cá e o governo federal também não teve humildade de levantar o telefone e pedir. Então, ou seja, eu estou ficando convencido de que, infelizmente, o presidente não quer que a população se vacine. Maurício, quer falar? Não, só rápido, em cima dessa colocação do nosso professor aí, do Jones.
e isso para alguns vai soar, e talvez alguém já em seguida se manifeste nesse sentido, nos taxando de comunistas, sei lá, de mais o quê, mas veja bem que ali atrás, o próprio presidente, alguns dos seus filhos lá, não sei qual da numeração deles, falaram da questão da China, que aquela vacina que viria da China poderia trazer efeitos colaterais, e a vacina da gripe, que é produzida no Brasil, muitas pessoas têm algum desconforto, então, certamente, quando tu injeta ali um líquido, né, que não é o teu próprio sangue, algumas reações talvez surjam, como surgiram em qualquer vacina. Mas criou um sentimento nas pessoas que muitas pessoas ainda não querem se vacinar. Eu tenho observado isso, por mais que tenha se falado que não existe nenhum caminho de salvação para esse cenário que não seja através da vacina. Mas o nível da confusão causada por algumas manifestações com relação à China, e aí não se dão conta que o que tem salvo o Brasil nesses momentos de maior crise é o agronegócio. E aqui não é uma defesa incondicional, porque muita coisa é produzida trazendo uma sequela tremenda para a questão ambiental e tudo mais. Mas o agronegócio, o Brasil, ele tem, de fato, um destaque mundial na produção de alimentos. O nosso Vale se destaca por isso. E aí não se dão conta, talvez, ou não querem perceber o óbvio, que 1/3 do que a gente exporta, 1/3 do que o Brasil exporta, eu acho que é em torno disso, se já não passou disso, vai para a China. E a gente ficava ali brigando, e não é para defender a China, eu não estou aqui para defender a China, eu estou aqui para defender a economia brasileira, que hoje, gostando ou não, ela é, de certa forma, dependente. Os Estados Unidos, ali atrás, com o presidente, tinha um alinhamento com aquele debilóide, então eu vou falar mal do debilóide lá, que saiu fora lá, que comandou a invasão do Congresso deles, e fala em democracia, né? O Brasil estava com... Os Estados Unidos importava do Brasil algo em torno de 7%, representava, e a China 4 vezes isso. Então, sim, eu não acho que a gente tem que ficar dependente de um país. E aí falavam da vacina chinesa. A vacina de Oxford está vindo da China. O insumo farmacêutico ativo, acho que é o tal do IFA, e me perdoem que a minha formação é jurídica, não é médica, não é da área de saúde, mas eu acho que era o IFA, está vindo da China. Então, assim, essa confusão só fez mal, ela não fez bem. Por isso que quando se critica isso, se critica porque está fazendo mal. E não compreender que está fazendo mal é algo que as pessoas precisam refletir. Não precisa ter uma posição partidária, não precisa estar filiado, não precisa se identificar como de esquerda, nada disso. Só coerência, bom senso e respeito, que, como sempre, é básico. Vocês sabem que eu estou lendo agora, por recomendação do meu amigo Adalberto, Gomes, e ele me recomendou, até recomendo a todos, né, um livro do Boaventura de Souza Neto, O Futuro Começa Agora, da distopia à utopia, né? E ele faz uma comparação do vírus, usa o vírus como 3 metáforas: o vírus como inimigo, o vírus como mensageiro e o vírus como pedagogo, como professor. O vírus que, como pedagogo, ele vem nos ensinar alguma coisa, mas é importante que a gente procure escutar o que ele está nos dizendo. Mas não é esse momento que eu gostaria de entrar agora. Eu gostaria de entrar no vírus como inimigo, né? Eu acho que todas essas manifestações democráticas aqui, de defendendo ou acusando o presidente, e acho que é importante, esse espaço também serve para isso, é importante que as pessoas tenham a liberdade de poder dizer o que pensam, e a gente tem que continuar brigando pela liberdade das pessoas falarem o que pensam, né? Então, na verdade, nós temos um vírus como inimigo invisível, que depende de uma guerra, né? Estamos numa guerra contra esse inimigo, o mundo todo está numa guerra contra esse inimigo. Esse inimigo não tem partido político, esse inimigo é um inimigo traiçoeiro, é um inimigo que não respeita tréguas, é um inimigo que não respeita fronteiras, não respeita se a luta é de dia ou de noite, é um inimigo que não tem respeito por nenhum tipo de convenção internacional de guerra, né? Então, é um inimigo que todos nós aqui estamos diante dessa luta e vamos ter que nos unirmos, sim,
juntarmos todos os nossos esforços para lutar contra esse inimigo invisível, juntando todas as forças possíveis. E eu queria provocar, né, o Maneco já vem nessa discussão e gostaria de saber como é que está essa negociação, né, e de que forma a gente pode estar avançando nisso com relação a vacinas, né, a compra de vacinas pelos municípios ou pelos estados, né, e não centralizado só no governo federal, porque todos os governadores e praticamente todos os prefeitos não estão mais confiando no governo federal, e aí independe de partido, e isso o Maneco vai poder estar nos trazendo, né, por conta de que vai faltar, está faltando, e não vai ter vacina suficiente para vacinar a população, se não houver um movimento muito grande nesse sentido, e eu acho que esse movimento da FAMURS está à frente, e já provocando o Luciano, né, porque o Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, né, ele também tem que vislumbrar o desenvolvimento da economia, mas a economia não vai acontecer, o desenvolvimento dela, se nós não tivermos o fortalecimento da vida no Vale do Taquari. Então, também meio que provocando o Luciano, de que forma o CODEVAT vai poder estar ajudando os prefeitos, os municípios, no sentido de ampliar essa discussão, de trazer essa discussão para dentro do CODEVAT, e que pela experiência do Maneco, que sugestão o Maneco tem para o próprio CODEVAT, como o CODEVAT poderia estar agindo no sentido de estar potencializando essas ações. A ideia de que a gente possa estar mostrando para as pessoas que nós não estamos de braços cruzados, nós não estamos esperando a morte chegar, nós estamos todos nós lutando, tentando encontrar uma saída, né? Não importa de que partido nós sejamos, mas nós todos estamos tentando buscar uma saída para essa encrenca que o mundo todo está se envolvendo. E nós, particularmente no Brasil, por ser um dos piores países em índices de vacinação do planeta. Nós estamos em 98º lugar na classificação de gestão da pandemia, numa pesquisa feita pela Austrália. Então, isso não somos nós que estamos falando, né? Isso já está sendo reconhecido pelo mundo todo. Então, já para a gente estar se encaminhando, a gente está com 50 minutos de live, a gente está se encaminhando para o final, né, para as nossas considerações finais, e tentar trazer uma notícia sobre as vacinas. O que vocês têm para tentar trazer para as pessoas a respeito de vacina? Começando pelo Maneco, né, porque o Maneco está envolvido com essa discussão, e depois para o Moresco, se o Maneco já tiver alguma sugestão para o CODEVAT estar atuando como ex-prefeito e com a experiência que tem. Né? Maneco. O que nós temos feito, né, Kinipov? Primeiro, tem que ressaltar de novo, né, porque é importante lembrar. Só se está discutindo vacina porque o governo federal não está viabilizando a vacina para as pessoas. O Brasil foi um dos últimos países a iniciar a vacinação, iniciou no final do mês de janeiro, quando mais de 50 países já tinham iniciado a vacinação por todo mundo. Nós estamos hoje com quase 50 dias de vacinação e não vacinamos sequer 4% da nossa população ainda. 4% da população, ou seja, praticamente ninguém. Né? E não há um cronograma de vacinação para a gente ter a perspectiva de que isso vai melhorar logo ali na frente. A paciência dos governadores e prefeitos está se esgotando. E por isso que o tema está cada vez mais em debate, e por isso que os governadores e prefeitos estão buscando alternativas. O que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul? Nós, eu digo FAMURS, os consórcios regionais, inclusive a Concisa aqui do Vale do Taquari, e a AGECOMP, que é a Associação dos Consórcios. Nós nos unimos todos, estamos organizando o mesmo arcabouço jurídico e financeiro para a gente ter força para negociar com os laboratórios e comprar vacina para a população gaúcha. O governador do estado, a mesma coisa. Tem 2 bilhões reservados no orçamento e já negociou com alguns laboratórios. Qual é o problema? É que hoje ainda não é possível estados e municípios comprar vacina, porque o governo federal não deixa. Nós temos uma decisão do STF que está caminhando nesse sentido, nós temos uma lei aprovada ontem no Congresso, que ainda depende de sanção, mas o governo federal ainda não permite que estados e municípios comprem vacina. Inclusive, dito ontem pelo ministro, na nossa reunião, que se algum estado ou município comprar, o governo federal vai pegar e distribuir no Plano Nacional de Vacinação. Então, eu espero que isso se resolva semana que vem, numa outra, no máximo. Este limbo jurídico, esta
divergência de interpretação e de responsabilidade seja resolvida. E que ou o governo federal compre de maneira efetiva, concreta, que a gente enxergue, ou que ele pare de atrapalhar e deixe os estados e municípios comprarem. Eu li um comentário ali, para terminar a minha participação aqui, de que nós devíamos estar unidos no combate à pandemia. E é verdade. E aqui no Rio Grande do Sul, com raríssimas exceções, nós estamos unidos. O exemplo sou eu, sou do PT, e o governador, que é do PSDB. Nós divergimos bastante, temos opiniões diferentes. Eu debato com ele muito, mas nas reuniões. Para fora, nós temos que trazer a população para o nosso lado, fazer um esforço para isso e combater a pandemia, ainda que a gente possa achar que o caminho seja outro. O problema é que nós não temos a liderança que deveria nos unir, é sempre a de cima. Na nossa casa é o pai e a mãe que une a família. E une os filhos. Na empresa, quem une é o presidente. Num time de futebol, é o treinador e o capitão. Num partido político, é o presidente do partido político. No Grêmio Estudantil, é o presidente do Grêmio Estudantil. E por aí vai. Quem deve nos unir no Brasil? O presidente da República. Ele é que tem que nos unir. Qual foi a reunião que ele convocou com os governadores? Nenhuma. Os governadores que tiveram que provocá-lo. Qual foi a palavra de incentivo, a palavra amiga, a palavra de conforto, a palavra de orientação que o presidente falou neste 1 ano? Uma frase só. Todas as frases são para provocar divisão, são para incentivar o confronto, são para incentivar a desobediência. E por isso é que nós não temos o país todo unido. Porque a maior liderança do país, que é o nosso presidente, que deveria nos unir, nos guiar e nos orientar, faz o contrário. E por isso é que desde o início da pandemia nós estamos sofrendo. E estamos há 1 ano de pandemia, tendo que às vezes ainda convencer as pessoas de que a máscara funciona. O básico do básico, que a máscara funciona. Porque o presidente disse que não funciona. Então, por isso que o país não está unido. E por isso é que a gente tem no último período agora, nos últimos dias especialmente, não só eu, mas lideranças do país todo, o governador inclusive, é por isso que a gente tem apertado mais o cerco em cima do presidente. Porque não dá mais, a paciência está esgotando, as pessoas estão morrendo, está faltando leitos e a gente não está enxergando a luz no fim do túnel. Então, gente, o momento é de muita atenção, alerta total, muita paciência, porque é preciso paciência numa pandemia como essa, para a gente cumprir aquilo que está sendo determinado, mesmo que às vezes a gente não ache o correto. O governador está errado, meu prefeito está errado. Bom, mas é a regra. Se é a regra, vamos cumprir. Tem tanta lei aí que a gente não gosta e acaba tendo que cumprir, né? Porque é a lei. E agora é a mesma coisa. É hora da gente ter confiança em quem está nos guiando aqui no estado e no nosso município, para a gente poder vencer esta pandemia com as menores consequências possíveis e o mais rápido possível, com a vacina chegando para todos nós. Luciano? Pois bem, há alguns dias atrás, nós participamos de uma reunião com a SIC Regional, com algumas entidades que, inclusive, compõem o Codevate, e elas têm representantes. O Codevate é muito plural. A gente tem, na sua Constituição, a gente tem a representação dos prefeitos, a gente tem a representação dos vereadores, que são as esferas políticas, a gente tem a representação da área de saúde dos hospitais, a gente tem a representação da agricultura, dos sindicatos, da Emater, do turismo. Então, é um órgão extremamente plural. Naturalmente, num órgão plural desse, a gente não tem uma unicidade perfeita de opiniões e ideias, tá? E não seria diferente na questão da pandemia. Inclusive, na área médica, eu lia hoje na imprensa regional um grupo de médicos de Lajeado falando sobre o uso precoce de alguns medicamentos, e é sempre uma tremenda de uma discussão, e eu não estou aqui, não quero dizer que o Sérgio tem que dar qual é o veredito final por ser médico, mas eu sou advogado, então, muito menos eu tenho capacidade, eu vou só dar uma opinião, como muitos estão dando opinião aqui durante a nossa live. E eu até acho o seguinte, se alguém quiser, e o médico, eu escutei isso de um amigo meu que é da área, ele disse, olha, se você vai no médico, você confia nele, e ele receitar uma medicação, é a relação de confiança de você com o médico.
Não sei se o Sérgio vai lembrar, um amigo meu que me citou essa situação. Então, uma relação de confiança. Se ele receitar ivermectina, você confia no médico, beleza. Se for cloroquina, por mais que tenha uma gama de outros profissionais e entidades médicas e associações de classe dizendo que não. Mas, beleza, se você quiser fazer o consumo disso, é um direito seu. Se você confia no médico, ele indicou. Mas não abra mão de fazer as outras medidas de proteção. Não arrisque com algo que é determinante, algo que é o fim, e é a vida. Então, assim, faça lá seu tratamento precoce, se essa for a sua vontade, se for essa a sua orientação médica, é um advogado que está dizendo, eu não estou dizendo do ponto de vista médico, tá? Se você confia no seu médico e ele indicar, muito bem, faça, mas não abra mão das outras medidas. A questão da máscara, não tem mais espaço para nós discutir máscara, né? Não dá para discutir se tem que usar ou não. Hoje, quando eu levei o meu irmão para o hospital, eu usei 2 máscaras, pedi que ele usasse 2, porque alguém tinha que levar ele. Então, eu assumi essa condição, botei ele no banco de trás, ele parecia ou uma pessoa importante, com motorista, sentar no banco de trás, ou é um policial transportando um presidiário, sei lá, porque é uma situação diferente. O meu irmão sempre andou, ou eu do lado dele, ou do meu lado, mas com 2 máscaras, com um tubinho de álcool gel no carro, para a gente usar. Faria isso pelo meu irmão e por uma pessoa ou outra que precisasse de mim, qualquer um. E eu não estou fazendo nada além do que um ser humano com um mínimo de consciência coletiva faria. Então, é isso. E a questão do Codevate, nós também conversamos e entendemos o seguinte, nós temos a Anvat, junto com a FAMURS, fazendo esse trabalho. Me parece que muitas entidades, puxando uma para cada lado, não tende a buscar o melhor resultado, mas sim nós apoiarmos as entidades regionais que estão focadas em fazer esse trabalho. Então, o Codevate é totalmente parceiro, incentivador, e está contribuindo na sua forma para que as coisas avancem e que a gente consiga, o mais rápido possível, diminuir essa loucura que a gente está vivendo, e que a vacina venha, e que as pessoas possam ser vacinadas, e que, com muita calma, a gente possa melhorar esse cenário, e que as notícias cheguem cada vez nos apresentando dados melhores a cada dia, vendo aquela curva que hoje é ascendente cair, mas cair no sentido que não se tem uma onda logo ali na frente, não. Cair sem segurança, não. Porque essa segurança, gostando ou não, querendo ou não, só está se mostrando a partir da vacinação. Mas até lá, cada um consegue fazer a sua parte, que é se cuidar, é se proteger, porque vai estar cuidando do outro. E aqui, para concluir, para quem frequenta a igreja, independente do seu credo, uma frase que para os católicos, como eu sou, que o maior mandamento, e eu não sou pastor, eu não sou padre, mas já frequentei até mais, mas não existe nenhum ato de amor maior do que cuidar do outro. Doar a vida é cuidar do outro. Então, isso a gente pode fazer. Para isso, nem precisa do presidente. Por mais que a decisão dele e as ações dele, elas vão repercutir num ambiente total. Mas cada um tem que fazer a sua parte, sim, nesse processo. Agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos. Cuidem-se, para que a gente possa, ali na frente, estar se reunindo para falar de coisas muito mais amenas e que nos acalentem a vida. Grande abraço. Eu gostaria antes de terminar aqui, de fazer essa pergunta que vocês estão lendo na tela aí, né? Porque isso foi muito debatido nos últimos dias em relação ao retorno das aulas, e foi muito debatida a possibilidade de colocarmos os professores como vacinados no grupo de prioridade para vacinação. Vocês têm alguma informação a respeito desses dados, de como andou isso nesse último período? Alguém tem? Alguém gostaria de... Knipov, em janeiro, a FAMURS aprovou em assembleia e encaminhou para o governo do estado, para a Secretaria Estadual de Saúde, a solicitação da inclusão dos professores e servidores da educação nos grupos prioritários, já prevendo o debate da volta às aulas, né? Que efetivamente ocorreu em fevereiro e acabou sendo tolhida pelas bandeiras pretas. O governo do estado fez um ato, inclusive, também fazendo essa solicitação. O Congresso aprovou e o presidente vetou. Então, a discussão está, pelo menos por enquanto, os professores estão fora dos grupos de risco,
porque o presidente da República vetou esta inclusão ontem ou ontem, se eu não estou enganado. Agora só se o Congresso derrubar esse veto e incluir os professores nos grupos prioritários. De qualquer forma, não quero desanimar ninguém, o problema hoje não é nem quem está no grupo prioritário, porque não tem vacina. É isso. É inacreditável. Nós estamos vacinando pessoas com 80 anos, né? O que o Moresco acabou de citar ali, a Quinta Quari está em 79. Então, ou seja, está muito longe ainda de ter uma vacinação considerável para a gente ver ela surtindo efeitos, né? Então, independente dos grupos, agora tem que ter vacina. Tendo vacina, nós também não estaria fazendo discussão de grupo prioritário, porque aí num processo rápido, em 30, 60 dias, todo mundo está vacinado. O problema é que não tem vacina. Jones, tu gostaria de falar, Jones, a respeito, que saiu uma discussão sobre a possibilidade da iniciativa privada comprar vacina, Jones? Sim. Que seria extremamente importante de fazer, mas, ao mesmo tempo, a gente recentemente falou sobre isso, né, Sérgio? A iniciativa privada ela pode fazer essas compras a partir do momento que 50% fosse doado ao SUS ou à rede pública. Mas, de novo, Sérgio, a gente tem dois lados. A partir do momento que a gente tivesse uma mão forte, firme, uma determinação de uma vacinação a nível nacional do Ministério da Saúde, que nem o Maneco e o Moresco lembraram, com perspectiva de dias e tudo, a gente ia ter noção de como podia acontecer isso. E localmente fica assim, Sérgio, a iniciativa privada. Vamos pegar dentro do estado do Rio Grande do Sul, a gente vai ter regiões mais ricas comparadas com outras. A parte sul do estado, a gente sabe que já vem com problemas há mais tempo, né? O Maneco vai saber também melhor representando os prefeitos. Então, muitas vezes, uma determinada região pode correr na frente, vai sair na frente, comprando vacinas e vacinando rapidamente. Aí o outro lado respondeu, mas nesse momento, Sérgio, a gente vai dar um cheque no município. Lajeado consegue vacinar os seus 90 mil habitantes, com compras de vacina pela iniciativa privada e tal. Mas não tem como essa cidade viver numa bolha, Sérgio. Nós vamos continuar circulando. Então, as aulas voltam aqui, mas a gente vai ter o transporte de alimentos vindo de outro lugar, pessoas que podem estar contaminadas. A gente não vai ter a garantia que essa vacina vai estar totalmente... que a pessoa pode ter algum tipo de aplicação, ou não fez a aplicação certa, pode ser contaminado. Então, a partir do momento da iniciativa ajudar a colaborar, e assim, Sérgio, quem vacina no Brasil é o Sistema Único de Saúde. É o SUS que sabe vacinar, sabe como fazer, como lidar com isso, ainda mais num plano nacional. A gente erradicou várias doenças nesse país com a vacinação. Na outra live que a gente fez, eu ainda brinquei. Nunca questionamos de onde veio a vacina. Eu, com 7, 8 anos, tomava vacina naquela pistolinha com a fila de crianças sendo feita. Hoje não pode mais, porque a ciência avançou, né? Não pode fazer. Mas nunca foi questionada a validade. E sempre foi a vacinação coordenada pelo Sistema Único de Saúde. Então, a compra, acho que pode acontecer, mas a coordenação, ela tem que ser a nível federal. Só que esse é o problema, Sérgio. Se uma determinada empresa for fazer essa compra, Maneco, eu entrego aonde? Lá na sede da FAMURS? Ou posso levar lá no Codevat, daí o Moresco vai encaminhar? Ou vou deixar no consultório do Sérgio? Não sei. Nem esse plano a gente pode ter das pessoas que podem querer ajudar, ou se isso for validado, né, para ser comprado. Mas, enfim, Sérgio, não sei se eu atendi também eu quis te provocar, Jones, porque eu também acho. Eu acho que, na verdade, enquanto não tiver vacina para todo mundo, não tem que ter vacina para rico comprar, né? E como o próprio Maneco disse, né, Maneco? A questão aqui não é dinheiro, né? Os municípios estão se oferecendo, o Estado está se oferecendo para comprar vacina. Não tem vacina. Então, essa é outra discussão que o Congresso andou fazendo e tem alguns líderes comunitários aí tentando trazer a possibilidade da iniciativa privada comprar vacina, que é outra coisa que espera ter vacina para todo mundo, né? Essa não é uma discussão para agora, né? Não tem vacina. Mas eu gostaria que vocês pudessem, nesse momento, fazer as suas considerações finais, seu despedido, para a gente poder estar encerrando esse momento que a gente trocou aqui, esses minutos que a gente trocou aqui. Eu prometo ser sucinto, Sérgio. Posso fazer primeiro, eu deixo a palavra para o Maneco e para o Luciano, que podem desenvolver mais. A gente está discutindo hoje, Sérgio,
uma pandemia, um vírus que sai da China e rapidamente contamina o mundo todo, né? A gente falou antes das redes sociais, que elas são extremamente importantes para proporcionar o encontro que está tendo agora, trazer informação às pessoas, juntar pessoas do mundo todo, né? E esclarecimentos. Essa mesma rede social, ela dá voz a quem nunca teve voz, mas ela tem responsabilidades e consequências. Ela pode dar voz também à pessoa que atrapalha, a espalhar fake news, a desinformar quem trabalha a sério. Mas eu digo no sentido, recentemente eu defendi a minha tese dentro de um programa de ambiente e desenvolvimento. E ali eu tive contato com professores da área da economia. A Cíntia, inclusive, deu uma aula para mim, Moresco, que estava no Codevate antes de ti. Professores de biologia, de história, de antropologia e tudo. E a grande discussão, Sérgio, Luciano e Maneco, hoje a discussão é pandemia. Isso é independente de esquerda ou direita. A gente tem que olhar para o mundo, para o planeta que a gente está. Nós, o ser humano, o Homo sapiens, é uma das espécies mais recentes que entrou nesse planeta e provavelmente uma das mais rápidas que vai deixar. As baratas vão continuar aqui depois que não tiver. E quando a gente sair, esse mundo vai se recuperar muito mais rápido. A gente está retirando mais do planeta do que ele pode repor. Pandemia é uma dessas consequências. Aquecimento global. Mas o mundo tem os altos e baixos, aquecimentos, e a gente está no período de aquecimento. Mas o homem interfere nas consequências disso. Quando o pessoal diz assim, olha, plantar soja faz mal, o Moresco lembrou muito bem, nós somos um grande exportador de soja. Mas a gente, ao mesmo tempo, estoca em silos, esperando o melhor preço para vender, para virar ração para bicho no outro lado do mundo, enquanto a gente tem um continente passando fome também. Né? Então, nós mesmos precisamos cuidar do lugar que a gente está. E não adianta plantar 10 mil quilômetros quadrados de rúcula. O problema é a monocultura. Não é o que tu está plantando ali. Então, essas ideias consorciadas, elas precisam existir. Então, dá voz aos cientistas, a quem pensa o mundo numa forma melhor, porque se a gente parar hoje, Sérgio, não vai dar tempo de se recuperar na velocidade. A gente já está tendo as consequências, porque a gente muitas vezes transfere a responsabilidade. Mas eu separo meu lixinho, eu deixo mais para frente. Minhas considerações finais seriam nesse sentido. A gente tem que respeitar o planeta que a gente está, porque ele cobra também. E, ao meu ver, a pandemia, Sérgio, o planeta Terra, ele está eliminando um vírus que pode ser o ser humano porque não está respeitando ele. Entendeu? É uma forma de, quem sabe, diminuir o cara que está agredindo o planeta Terra. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Sérgio, Maneco e Moresco. Excelente reflexão, Jones. Moresco. Considerações finais. Tá bem, eu já tinha me antecipado antes. Eu sei, mais uma vez agradecer. Estou te dando mais um minutinho. Não, só uma correção aí pro Jones. A Cíntia, ela só trocou a função, não diretamente a função, mas o cargo. Ela era presidente, passou a ser vice, eu passei a presidente, mas ela participa diretamente, me socorre num monte de situações, tem um trabalho que vem sendo desenvolvido há muitos anos, o Codevate é uma referência a nível de conselho no estado inteiro, tá? Então o desafio de estar à frente disso é muito grande. E então é isso, é apoiar as ações e em algum momento que a lucidez vença as trevas, né? Que alguns sejam mariposa, que eles andem em direção à luz, né? Para se iluminar e que a gente o mais rápido possível saia desse cenário de horror. E para concluir mais uma vez, o Sérgio começou com isso e eu termino a minha participação dizendo do meu reconhecimento profundo a todas as pessoas que estão arriscando a sua vida lá no atendimento médico, hospitalar, num posto de saúde, e atendendo sem qualquer tipo de diferenciação o irresponsável, o cara que não teve cuidado, quanto aquela pessoa que se cuidou. Só que, por vezes, eles estão ali tendo que escolher mais ali na frente, porque quando baixar essa tensão, muitas sequelas possivelmente virão.
Que Deus nos proteja, nos abençoe e nos ilumine. Verdade, verdade, Luciano. Muito obrigado pela reflexão aí. Maneco, tuas considerações finais, Maneco. Eu quero primeiro, Sérgio, agradecer a oportunidade de ter estado aqui com vocês hoje. O tempo passou tão rápido, nós já estamos aqui 1h15 Sim. falando, e nem parece que passou esse tempo todo, sinal que a conversa estava boa, e estamos à tua disposição para repetir sempre que quiser, trocar ideias. Acho que isso é fundamental, a gente cresce, aprende, lê os comentários, recebe as críticas, recebe as sugestões, e assim a gente vai avançando. É fundamental nesse momento que nós estamos passando no país, muito diálogo, muita responsabilidade, muita paciência. E agora nós temos 2 tarefas, como eu disse, principais: é cumprir as normas para poder diminuir os casos e as mortes e pressionar para a vinda da vacina, para que a gente saia desta pandemia o mais rápido possível. Deixo aqui o meu abraço para todos que prestigiaram, participaram, ficaram até agora nos assistindo e participando com a gente. E mais uma vez aí, parabéns para ti, por Jonas, pelo trabalho que tem feito em Lajeado, por todo o esforço e por toda a dedicação que vocês têm tido aí com a cidade de Lajeado e com toda a região. Grande abraço aí para todos e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Maneco. Muito obrigado, Maneco. Obrigado pelas reflexões. Eu estou aqui vendo o Mauro Stein, né, elogiando pela live. Um abraço, meu amigo Mauro, tanto tempo que a gente não se encontra aí. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, a minha mãe, inclusive, a dona Darcila, está aqui assistindo, né? Um beijo bem grande, minha mãe. E eu gostaria de, nesse momento, tentar passar para todos o que ficou dessa live, né? Essa live mostrou 2 homens que estão à frente de uma luta, né? De 2 entidades que estão tentando, de alguma forma, né, até com um pouco mais de poder a FAMURS, evidentemente, do que o Codebate nesse cenário, né, mas o Maneco tem estado à frente de grandes discussões a respeito da compra da vacina, e esse trabalho, Maneco, ele vai ser reconhecido pela população desse estado, porque o trabalho que tu está fazendo é um trabalho brilhante, é uma luta que é preciso que continue, né, porque essa luta da FAMURS, essa luta que tu está enfrentando, é a luta que tu está trazendo para o debate, tu tem participado de vários debates, em várias rádios, em vários outras lives que tu tem participado, sempre trazendo a defesa da vida, sempre trazendo a defesa dos municípios, independente de partidos, terem a possibilidade de comprar as vacinas, já que o governo federal não está suprindo as necessidades da população. Então, parabéns pelo trabalho, porque esse trabalho ele devolve a esperança que a população está tendo, né? Nós precisamos ter esperança, e a esperança da população é na chegada da vacina, é na vacinação de um grupo muito grande de pessoas, né, que a gente consiga passar os 50% rapidamente, para que se consiga diminuir essa onda de contágio, né, para que a gente tenha aquela coisa da imunidade de rebanho. Então, nós precisamos passar de pelo menos 50% da população. Estamos longe disso, mas precisamos desse tipo de pressão que a FAMURS está fazendo junto com todos os prefeitos, vejam bem, quase todos os prefeitos, independente de partidos, estão dentro dessa luta para tentar comprar as vacinas para poder chegar na população e fazer com que a população se sinta mais segura. Porque nós não teremos desenvolvimento econômico se não tivermos vacina. Se nós não tivermos essa vacina, da forma como a coisa está indo, nós vamos viajar para um cenário muito mais trágico do que a gente está vivendo. Então, nós precisamos ter a esperança nesse tipo de luta, Maneco e Moresco, que a gente consiga avançar, que a gente consiga acenar com a possibilidade da população estar recebendo mais rapidamente as vacinas para segurança de todos nós. Então, fica aqui o meu muito obrigado a vocês, muito obrigado por vocês estarem abrilhantando essa noite, né? A gente viu pelos comentários, foram comentários muito respeitosos, mesmo das pessoas que são opositores, né? Fizeram comentários muito respeitosos, muitos elogios à participação de vocês três, né? E foi muito importante porque foi uma noite de aprendizado para todos nós. E nesse momento, eu só gostaria de reforçar para todos que estão nos ouvindo. Por favor, gente, só saia de casa por uma necessidade muito especial. E se você sair, use máscara. Não desacredite nas recomendações sobre a máscara. Use máscara.
vá fazer o que você tem que fazer e volte para casa. Você tem que trabalhar porque você precisa trabalhar, mesmo que seja numa loja, se nós não tivermos lockdown, enfim, se você tiver que trabalhar, vá até seu trabalho, mas use máscara no caminho e volte para casa. Não fique andando pelas ruas. Se você for ao mercado, não leve sua família, não vá com criança pequena para o mercado, vá fazer as coisas que você precisa e volte logo para casa. Se você puder, fique em casa, porque é assim que a gente vai diminuir a circulação das pessoas pelas ruas da cidade. E não façam aglomeração. Não escutem o que o presidente está recomendando. Ele está dizendo que isso é uma gripezinha, que as pessoas não precisam se cuidar, que não precisam usar máscara, que pode se aglomerar. Não escutem. Escutem o secretário municipal de saúde do seu município. Não escutem o presidente. Escutem o secretário municipal de saúde do seu município, porque é ele que está fazendo o trabalho de tentar te convencer que você tem que respeitar os protocolos de cuidado. Essas outras discussões, se vai fechar, não vai fechar o comércio, vai abrir escola, não vai abrir escola, isso é outra coisa que vai se definir na esfera política e jurídica. Isso não tem a ver conosco aqui. Agora, sim, nós estaremos discutindo isso nos nossos fóruns de discussão, nos nossos órgãos onde nós representamos a população. A gente vai estar fazendo essa discussão. Aqui, nós queremos garantir que você e a sua família fiquem bem, que você e a sua família usem máscara, mantenham o distanciamento social, lavem as suas mãos frequentemente. Se não tiver como lavar, usem álcool gel, que são recomendações que existem há mais de um ano e que eu espero que vocês obedeçam. Fiquem bem, se cuidem, cuidem de vocês e cuidem dos seus amigos, cuidem dos seus familiares. Eles são as pessoas mais importantes que vocês têm nas suas vidas. Por favor, se cuidem, fiquem bem. Um beijo no coração de todos e estaremos brevemente aqui para a gente voltar a conversar.